Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de julho de 2025, são 19 horas. Quem venceu a disputa do IOF? Foi Hugo Motta? Foi Lula? Ou deu empate? Muito bem, o Lula diz que deu empate. Ele é sempre pelo equilíbrio. O Motta está dizendo que ganhou, mas o Moraes diz outra coisa. Sabe o que o Moraes está dizendo? Ele está dizendo, Huguinho, aceita que dói menos. É isso mesmo. O STF tende a tomar uma decisão que vai favorecer o governo federal, até porque o governo federal tem razão. O que acontece, minha amiga, meu amigo, é que o Hugo Motta fez uma leitura errada e os bolsonaristas, como sempre, eles não conseguem, o Hugo Motta é um deles, tá? Eles não conseguem enxergar a coisa com distanciamento, por isso eles cometem tantos erros, por isso que o Bolsonaro está indo para a cadeia, por isso que a família está toda indo para o mesmo caminho. Sabe por quê? Porque eles não conseguem enxergar a floresta, eles só enxergam as árvores. Então eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Tem um trecho na decisão do Moraes, que você vai ver nesta edição, que diz que se ficar configurado que o governo queria apenas aumentar a arrecadação com a mexida na alíquota do IOF, então aí o Congresso teria razão. Eles leram assim, o Congresso leu assim, na verdade o Motta leu assim. Mas não é bem isso, porque o governo não tenta, de forma alguma, aumentar a arrecadação, mexendo na alíquota do IOF, porque ele está simplesmente fazendo com que quem não paga nada, pague alguma coisa. Então é uma outra coisa essa interpretação de que é para aumentar imposto, para aumentar a arrecadação, está errada. É para combater um tipo de sonegação dos super ricos. E, na verdade, você tem, inclusive, análises acertadas que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e você vai ver agora nesta edição. Vamos assistir. O fato do ministro ter suspendido o decreto do IOF, ou seja, não temos o aumento do IOF, é uma vitória do Congresso? Eu acho que é uma vitória do bom senso, uma vitória daqueles que, na verdade, acreditam no país e entendem que essas medidas, que são muitas vezes tomadas ali sem uma combinação prévia, sem um estudo sobre as suas consequências, elas possam não mais serem tomadas dessa forma. O que o Congresso quer, na verdade, é ajudar o governo, sim, a fechar as suas contas, trazer estabilidade econômica, trazer uma política fiscal sustentável, porque isso será bom para o país, será bom para o governo e é dessa forma que nós esperamos colaborar com o país. Porque eu não acho que a decisão de Alexandre de Moraes é 0-0, governo-congresso. Por que eu não acho? Apesar de Alexandre de Moraes ter falado muito rapidamente em desvio de finalidade, e houve, né? Usar o IOF como imposto arrecadatório, o que ele diz também é que os partidos deveriam ter procurado o Congresso antes, quando houve o decreto do Executivo. Já que não fizeram, o que estaria em jogo agora seria apenas o decreto legislativo, e ele diz que o decreto legislativo não cabe. Nesse caso, porque está invadindo prerrogativas do governo, que é mais ou menos o que Flávio Dino também disse. Veja bem, para entender tudo isso, a gente tem que dar uma olhada na decisão do Alexandre de Moraes. Então, nessa decisão, ele faz exatamente o que o Demetrio Magnoli, o colunista
da Globo News, explicou. Veja só, quando você vem aqui, ele começa dizendo que trata-se de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. São ações, 2 ações do Congresso e uma do governo, né? E aqui a gente vai até a página 19, vamos lá, e a gente vai encontrar o trecho que o jornalista aí da Globo News explicou. Veja só. Vamos começar um pouco antes aqui para a gente entender. Diz assim: a Constituição Federal permite a apreciação dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário quando o órgão do Poder Executivo utilizar-se de seu poder discricionário para atingir fim diverso daquele que a lei fixou, ou seja, quando ao utilizar-se indevidamente dos critérios de conveniência e oportunidade, o agente desvia-se da finalidade de persecução do interesse público. O que é que está dizendo isso aqui? Que se o governo usou o IOF para aumentar a arrecadação, ele está se desviando da finalidade. Porém, e aí vem aqui, entretanto, por se tratar de decreto autônomo do presidente da República, na hipótese de entenderem presentes elementos que indicassem a constitucionalidade, caberia aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, como fez o Partido Liberal, e não da aplicação pelo Congresso Nacional de um mecanismo previsto para o controle de eventuais excessos do Poder Executivo no exercício do poder regulamentar estabelecido no artigo 49, o parágrafo 5º da Constituição Federal, como bem salientou a Advocacia Geral da União. Disse aqui a AGU: deliberar sobre uma proposta de sustação, o Congresso Nacional não deve adentrar o mérito do ato questionado, mas restringir-se o seu juízo aos limites contidos nas regras legais. Muito bem, vamos explicar isso daqui. A Câmara dos Deputados tem poder para sustar o decreto do governo aumentando o IOF, se puder provar que o governo quer usar o aumento da alíquota do IOF, porque para criar um imposto novo precisa passar pelo Congresso, mas para mexer nas alíquotas não. Você já vai ver aqui, eu tenho a fundamentação legal para isso. Bom, seja como for, a questão é a seguinte: o governo, os partidos, o Congresso deveria ter entrado com uma ação no STF. Em vez de fazer um decreto legislativo para anular o decreto do governo, deveria ter entrado no STF contra o governo. Não fazer um decreto do Congresso cassando a decisão do governo, porque o Congresso não tem competência para cassar, competência assim, não tem poder para cassar uma decisão do Lula de aumentar a alíquota dos impostos, de taxar gente, os tais super ricos que não pagam imposto. Então o Moraes está dizendo aqui claramente: olha, vocês deveriam ter entrado no STF para pedir para a gente analisar. Então o decreto do Congresso, segundo está muito claro aí, e o jornalista da Globo News disse, eu estou dizendo agora, e você vai ver que outros dizem também, o que ele está dizendo é o seguinte: já era, perdeu, mané, você entrou errado. Então ele chamou todo mundo para a mesa de negociação, mas ao fim e ao cabo, o STF vai dizer o seguinte: olha, vocês não tinham poder para emitir esse decreto legislativo. E aí o STF que vai decidir se os argumentos do governo são lícitos. E são lícitos pelo seguinte: porque esses caras que estão sendo taxados com aumento de tarifa ou com imposição de tarifa, eles não pagam imposto, eles têm que pagar. Eles têm que pagar, eles não podem ficar sem pagar nada ou fazer pagamento simbólico. Então o governo não está agindo para aumentar a arrecadação, está agindo para combater um tipo de sonegação. Vocês entenderam? E aqui
na Constituição está o poder do Lula de legislar sobre isso. Veja só, no parágrafo 1 aqui diz o seguinte da Constituição, artigo 153 da Constituição, parágrafo 1. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Então aqui, ó, o 1, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior, produtos industrializados e operação de crédito, câmbio e seguro relativas a títulos ou valores mobiliários, que é exatamente o decreto do IOF. Então está muito bem expresso na Constituição. Mas o Huguinho, né, o Guito Mota, elogia a decisão de Moraes de suspender o aumento, continuamos abertos ao diálogo, mas está cantando de galo. Veio aqui, ó, a decisão do Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados. Perdeu, mané, não é nada disso que aconteceu. O trecho da decisão de Moraes mais celebrado por líderes alinhados ao Hugo Mota é aquele que o Moraes reconhece en passant, como dizem os franceses, né? Quer dizer, de passagem. Não vou ler tudo isso aqui para você, porque você vai ficar aqui a noite inteira. O trecho é esse que eu li, em que o Moraes diz que o seguinte, que o Congresso tem a competência para discordar do que o governo fez, mas tem que, no parágrafo seguinte, o Moraes diz, só que vocês tinham que ter entrado na justiça, não feito decreto legislativo. Ponto, né? Ou ele não entendeu, ou ele está se fazendo de besta. O fato é que o governo diz que traz empate, e para o governo ele está achando ótimo dizer que houve empate, porque na verdade não houve. O Guito aí vai perder, o Congresso vai perder essa parada. Já perdeu, isso não sou só eu que estou dizendo. Os ministros do STF, inclusive, temem que, quando eles derem a decisão final, isso vai impulsionar projetos contra o Judiciário. Tanto é que eles perderam, que o Congresso perdeu, que os ministros do STF estão preocupados que, quando sair a decisão final anulando o decreto que extinguiu o aumento do IOF e mantendo o decreto do governo, aí eles temem que o Congresso vai se vingar fazendo projetos contra o Judiciário. A derrubada de um decreto presidencial pelo Congresso Nacional alertou o ministro do STF para o risco de o Judiciário se tornar o próximo alvo do Legislativo. Uma ala do Supremo enxerga na revogação pelo Congresso do decreto do governo Lula que aumentava alíquotas do IOF um prenúncio de novas investidas sobre os demais poderes. E o Judiciário vai abrir, vai agir. Já vai agir o Hugo Mota. Eu estou falando para você, assim como colunista da Globo, eu também concordo com ele. E eu concordo com ele não porque ele está querendo a coisa certa, mas porque ele está constatando a realidade e está reclamando que não, que o Hugo Mota está errado, que o Moraes vai ferrá-lo. Ele só está dizendo o que aconteceu, não dizendo que o Moraes fez o certo, né? E aqui você tem mais gente aqui também dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo e a mesma coisa que o Magnoli está dizendo. Mota se precipita a interpretar a decisão de Moraes. Hugo Mota, presidente da Câmara, age de forma precipitada ao comemorar a decisão de Alexandre de Moraes de suspender os decretos do IOF, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, além de tudo isso, aqui na Veja, um outro colunista, esse sujeito aqui, Robson Bonin, ele diz o seguinte: Moraes cria repescagem do IOF, ajuda Lula, mas não tira o governo do abismo. O que é que ele está reconhecendo aqui? Que o governo ganhou essa, mas vai continuar com problemas com o STF. Simples assim, vai continuar com problemas com o STF, não, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, principalmente com a Câmara. Não é? O aumento de imposto era conversa encerrada. Foi rejeitado pelo Legislativo.
fim de jogo. Com a decisão do ministro do STF, o tema voltou a existir. Simples assim. Então, o Lula entrou no STF e anulou um fato consumado. Você entende? O que ele está dizendo aqui, para não ter que ler tudo isso para você, eu te explico, tá? O que eu estou dizendo está tudo aqui nessa frase aqui, já está dizendo tudo o que aconteceu. O aumento de imposto era conversa encerrada. O Congresso tinha emitido um decreto legislativo e cancelado. Foi rejeitado pelo Legislativo, fim de jogo. Aí o Lula foi ao STF. E aí, o que aconteceu? O Moraes, ele anulou o decreto legislativo que anulava o decreto do governo. Então não existe mais nada. Não é nem o decreto do governo, nem o outro, mas voltou tudo para a estaca zero. E na estaca zero ele vai decidir que o Lula tem, o presidente da República, não o Lula, ele tem competência para fazer isso porque ele está regulando o mercado, impondo cobrança de imposto a quem não pagava nada. Os ministros do STF, então, estão temendo esse problema aí. E tem mais uma aqui, que você vai ver que o Guito deve pensar bem no que ele está fazendo. Veja só. Bom, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, também vai dar um passo atrás se o governo assim o fizer. Ele está muito incomodado, tem 1 ano e meio de gestão para fazer, não reconhece-se, né? Não tem ainda robustez, coro para passar 1 ano e meio brigando com um personagem como o Lula. Entregaram para ele, Hugo Mota, uma pesquisa que mostra que na Paraíba, estado onde ele vai disputar a eleição em 2026, Lula tem 67% das intenções de voto.